Vamos então implementar o serviço, tá? Esse serviço aqui é que vai lidar com os dados reais, né? Nós vamos implementar a princípio trabalhando com o SQLite. Esses dados serão persistidos localmente no dispositivo. No entanto, depois nós vamos alterar esse serviço para trabalhar com a nossa API REST ou com as nossas API REST, né? Pois nós teremos API para cada linguagem, né? PHP, C#, Java, Delphi e Node. Tá, então o primeiro passo aqui é eu importar a biblioteca do SQLite, né, para o Flutter. Então vamos lá, import package skflite skflite.dart. Tudo começa então dessa forma. Daí eu vou criar a classe banco service e ela vai estender de DB interface, tá? DB interface vem do model aqui do MVC application, tá? E esse cara aqui por trás está utilizando o DB interface do SQLite, tá? Depois a gente vai ver, se você clicar aqui e der um F12, pressionar F12, você vê que ele exporta o SQLite DB e entrando em SQLite DB, você consegue ver que ele está exportando, ele utiliza a biblioteca dbutils e exporta o DB interface, tá? Depois a gente vai entender o que é esse export, tá? Não se preocupe com ele neste momento, tá? Então ele está reclamando aqui porque eu estou estendendo de DB interface, provavelmente falta eu implementar alguma coisa, né? Então ele reclama aqui informando que está faltando a implementação concreta de alguns métodos. Eu vou no Quick Fix e vou pedir para ele criar esses 3 métodos para mim, tá? Os métodos são o getName, que vai ser o nome do banco no caso, tá? Ó, string, valor de string com o nome do banco de dados, tá bom? O onCreate e finalmente a versão do banco, né? Então vamos nós. Qual o nome que nós vamos fornecer para o nosso banco de dados? Nosso banco de dados, o nome dele, vai ser T2TI RP Phoenix, tá? Na versão eu vou colocar 1, tá? Versão 1. E esse meu onCreate aqui, ele retorna um future. Mas se você ver na documentação do Dart, esse future, né? Tem uma explicação aqui, vamos dar uma olhada. Então veja o que ele diz, tá? É um objeto que representa uma computação atrasada, né? O que vai acontecer no futuro. Então quando a gente trabalha com métodos assíncronos, né? Com tarefas que podem acontecer, por exemplo, a chamada para uma API, a chamada para algo externo, como é um arquivo, banco de dados, né? No caso aqui do SQLite, nós utilizamos esse future, ok? Então é aqui dentro, né, que eu vou criar a minha tabela, tá? No caso eu vou precisar de um async aqui, ó, ok? Uma computação assíncrona, né? E aqui eu tenho o método para criar a minha tabela, tá? Então vamos lá. Esse aqui é um método que estende de DB interface, né? O meu nome, o nome do meu banco de dados é T2TRP Phoenix, ok? Daí eu tenho o onCreate, né? Ao criar o banco de dados, o que é que eu faço? Eu crio a tabela banco, tá? Isso utilizando o await e o async, porque esse aqui é um método assíncrono, tá? Perfeito. Daí, na tabela banco, eu vou ter o campo ID, que é um inteiro, e é a minha chave primária. Sintaxe do SQLite, tá? Mesma sintaxe é utilizada em qualquer outra linguagem que você for estudar e utilizando o SQLite, você vai fazer algo parecido com isso daqui, tá bom? Aqui já é a sintaxe do banco de dados, que é uma sintaxe SQL padrão, né? Daí, vírgula, código, text, vírgula, nome, text, vírgula, URL, text, tá?
Tudo isso entre aspas, para não ter nenhum problema. A gente coloca aqui essas aspas escapadas, são 3 aspas, né? E nós não vamos ter problema nenhum com a criação da nossa tabela banco. A tabela banco vai ser criada dentro do banco de dados T2TIRP Phoenix, tá bom? Agora aqui, para evitar problemas, eu vou criar um factory e vou implementar a chamada para esse serviço aqui apenas uma vez, tá? Para ele ser chamado apenas uma vez, ser criado apenas uma vez, tá bom? Deixa eu criar aqui esse factory, chamar de banco service. Nós vamos fazer o seguinte. Vou criar aqui foram static banco service des, tá? Aqui dentro eu vou retornar esse des. No entanto, eu tenho que primeiramente chamar o construtor desse cara, né? Então vou fazer o seguinte. Des vai ser banco service ponto. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, tá? Porque eu não quero, né, que esse cara seja construído, seja chamado de uma forma externa, tá? Eu quero que ele seja instanciado apenas uma vez. Isso aqui faz com que o meu construtor seja privado, tá bom? Ok. O problema aqui é que eu tenho que testar primeiramente se des é nulo ou não. Dessa forma. Ele está reclamando aqui que esse cara não existe, então eu vou aqui em Quick Fix, vou pedir para ele criar esse método para mim. Opa, não é isso com certeza que eu quero, tá? Vamos de novo aqui, Quick Fix, criar a classe. Ele está formatando aqui o código, vamos ver o que ele está fazendo aqui. Ele criou uma classe aqui embaixo, não é isso que eu quero. Então vou pressionar Ctrl Z para tirar essa classe daí. Deixa eu vir aqui de novo no Quick Fix e pedir para ele criar o método. Daí ele formatou o código e o método está aqui embaixo, tá? Deixa eu trazer esse método para cá. Mas não é isso que eu quero mesmo não, tá? Então, aquele Quick Fix para mim não vai resolver. Na verdade, eu quero apenas chamar o super desse cara aqui, tá? Eu vou colocar ele aqui. E vou chamar o super. Dessa forma aqui, tá? E ele parou de reclamar, tá bom? Então vamos lá, nossa DB interface está terminando ali. Esse cara, o banco service está terminando aqui, tá ok, tá? Daí eu tenho aqui o meu super, tenho esse banco service des. Tá faltando agora só uma maneira de eu acessar tudo isso daqui de fora, né? Porque quando eu utilizo esse construtor privado aqui, ó, tudo que começa com underscore para o Dart é uma variável privada que só tem acesso dentro da própria classe, né? Dentro daquele arquivo ali, tá bom? Então de fora a gente não vai conseguir chamar esse construtor. Como é que eu vou fazer então para chamar esse cara de fora? Vou fazer o seguinte, olha. Novamente eu vou chamar um static banco service. Daí eu vou utilizar o get, tá? Daí eu crio aqui um banco service. E o que é que eu quero retornar? Eu vou retornar des, se ele não for nulo. Se ele for nulo, eu chamo o construtor, ok? Dessa forma, eu não permito chamar o construtor de fora e crio aqui apenas uma instância desse banco service, tá? Então, ele retorna des, mas se des for nulo, ele chama o banco service. Ok? Então tá aí, tá? Dê uma analisada direitinho nisso daqui, tá? Para você compreender, mas o que nós estamos fazendo aqui é impedindo que essa classe seja instanciada de fora, a partir de outra classe,
e fornecendo um acesso fácil para essa classe, através desse get. Quando eu chamar banco service, o que é que ele vai fazer? Se a classe não tiver instanciada ainda, ele vai instanciar, tá? E vai passar por aqui, né? Do onCreate, porque ela estende do DB interface, tá? Ela vai passar pelo onCreate. Passando pelo onCreate, ela vai tentar criar a tabela banco se ela não existir, tá? Muito bem. O que mais para nós concluirmos aqui o nosso banco service? Vou precisar aqui de um método init state, tá? Esse método init state, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar o banco service ponto init, tá? Agora observe, quando nós chamamos esse init aqui, ele mostrou pra gente um future, ele vai retornar um future booleano, tá? Então aqui, ó, eu vou chamar um static future do tipo booleano, tá? Eu não vou ter problema. Eu vou pressionar aqui no VS Code Alt Shift F para ele formatar o código para mim, tá? Quando nós pedimos para ele fazer aquele quick fix, né? Aquela correção rápida, tá? Então ele formatou de uma maneira meio esquisita aqui o nosso código. Quando o seu código estiver assim esquisitão, você então, no caso do VS Code, né, pressiona Ctrl, Alt Shift F para ele formatar o código, tá? Se você esquecer deste comando, clica com o botão direito e vem aqui em Format Document, Shift Alt F, tá? Certamente tem algo parecido no Android Studio, eu não me lembro agora qual é o atalho lá, tá? Mas você clica também com o botão direito no código que você vai encontrar algo parecido com isso aqui, para formatar ou indentar o código. Então, assim como eu preciso de um init, eu preciso de um dispose. Então, nós chamamos aqui o nosso banco service ponto dispose, tá? E esse dispose aí é para a gente se livrar desse cara, tá? Então, no final da aplicação, então, ou em um determinado momento, nós podemos chamar esse dispose para nos livrarmos do objeto. E agora nós vamos começar a implementar os nossos métodos CRUD aqui dentro do serviço, né? Vou criar então 3 métodos aqui, tá? Vai ser o consulta banco, o salva banco e o exclui banco. Tá? Pode ser até em verbo, fica até melhor, né? Consultar banco, salvar banco, excluir banco. São as ações que nós vamos tomar aqui dentro do nosso CRUD, tá bom? Muito bem. O que nós vamos implementar aqui agora, né? O consultar banco, eu tenho que ter algo como select all from banco e tenho que retornar uma lista, né? Nós sabemos que a coleção que nós estamos utilizando aqui é o map. Então, em algum momento aqui, eu vou ter que utilizar o map, tá? O salvar banco, nós vamos chamar esse método aqui tanto da telinha de add, de adicionar, né? Quanto daquela telinha de editar, tá? Na verdade, quando nós estamos inserindo o banco, nós vamos para aquela tela de inserção, né? Para essa tela aqui, ó, tá? A banco persist page. E quando nós estamos no detalhe, que o usuário seleciona a opção para editar, nós também vamos para a telinha persist page. Então a persist page, ela chama o salvar banco, tá? E aí se tiver o ID, ele sabe que é para fazer um update, né? A gente nem se preocupa com isso aí, tá bom? Perfeito. Vamos começar então aqui com o nosso consultar banco. Se você observar bem o nome desse método, né? Nós já temos a classe aqui banco service, tá? Então banco service.consultar já resolveria, né? Banco service.consultar banco. Para que utilizar o nome banco de novo aqui, né? Então vamos tirar isso aqui. No lugar de consultar banco, eu vou colocar consultar lista, tá? E vou criar um outro método, consultar objeto.
ok? Então aqui nós temos um método para retornar uma lista, temos um método para retornar um objeto, tá? Salvar, vou deixar apenas salvar mesmo, e excluir banco apenas excluir, tá? Daí quando nós estivermos aqui trabalhando com o controller, com as telas, né? Em determinado momento nós vamos chamar esses métodos aqui, a gente vai ver se vai ficar confuso. Se ficar confuso, a gente retorna aqui e coloca a palavra banco, tá? Mas provavelmente não vai ficar confuso, tá bom? Ok, esse cara aqui, ele vai me retornar uma lista de banco, né? Dessa forma, tá? E ele também é um future, tá? Ele também vai ser tratado como um método assíncrono. E ele também vai ser estático. Ok? Muito bem. Nós vamos ter que retornar alguma coisa aqui. Provavelmente é disso que ele está reclamando aqui, ó, tá? Vamos lá. Aqui a gente vai retornar await, né? Sempre que eu utilizo async aqui, eu utilizo um await, tá bom? Para esses métodos assíncronos. Daí eu vou chamar o this ponto raw query. Raw em inglês significa cru, tá? Então é uma consulta crua mesmo, né? Que consulta é essa? Essa daqui, ó. Select all from banco. Agora veja que esse raw query aqui, olha, ele vai retornar uma coleção. Ele vai retornar uma lista, ele é um future list, só que dentro da lista não é uma lista de banco, é uma lista de map, tá? Então primeiro eu tenho que tratar esse retorno aqui, ó, ok? Eu tenho que pegar essa lista de map que vai retornar dentro do select all from banco, tá? Então ele vai retornar com string chave e dynamic o valor. Vai tornar uma tabela para mim, mas no formato de um map, ok? Eu vou primeiro tratar isso daí, e daí o retorno desse tratamento é que eu vou retornar aqui para o meu consulta lista, tá? Então, para eu fazer isso, eu vou criar um outro método aqui. Observe só como é que eu vou fazer. Vou copiar essa primeira parte aqui. E vou colocar o seguinte, olha. No consultar lista eu vou colocar tratar retorno query, tá? Ele é um método async também. Deixa eu fechar aqui ele. E eu vou passar um parâmetro aqui para ele. Qual vai ser o parâmetro? O parâmetro vai ser esse cara aqui, ó. Ok? Deixa eu ver se eu consigo copiar ele daqui. Se eu não conseguir, eu venho aqui e pego ele, tá? Eu vou passar isso aqui como parâmetro. Ctrl C. Inclusive, ele já é um parâmetro aqui nesse cara, né? Não, ele está sendo definido. Eu vou passar isso aqui como um parâmetro para cá. Aqui, ó. Consulta. Tá? Então, para você entender o que eu estou fazendo aqui, ó. Esse cara, ele vai trazer todos os registros da tabela banco, né? Então, vai vir assim, ó. BB 001 Banco do Brasil, né? Eu vou colocar entre apóstrofos aqui para você compreender melhor, tá? Banco do Brasil. Daí, 002 CEF 003 Santander, tá? Essa estrutura
vai ser retornado aqui, ó, nessa consulta aqui. How query, ok? Só que a how query, ela vai retornar isso dentro de um map, tá? E o meu método consultar lista, ele vai retornar uma lista de banco, ok? Como é que eu faço para converter de map para lista de banco? Então, eu preciso criar um método para tratar esse retorno da query, tratar o retorno dessa query aqui, tá? Esse método vai se chamar tratar retorno query. Então aqui, ó, como esse cara está retornando um map ou uma lista de maps, né? Eu vou passar esse retorno para esse método aqui, tá? Passo o retorno desse cara aqui, que é uma lista de maps, para cá, ó. Lista de maps consulta. Dentro da implementação desse cara aqui, eu vou converter de lista de maps para lista de bancos. E esse cara aqui vai retornar uma lista de bancos. Daí, finalmente, né, o retorno dele não vai ser uma lista de bancos. O retorno desse cara aqui, ó, vai ser uma lista de bancos. Eu retorno, então, essa lista de bancos dentro de consultar lista. Ok? Como é que eu poderia fazer diferente isso daqui? Eu poderia, primeiramente, chamar esse cara aqui e guardar isso numa variável dessa, por exemplo, ó. Poderia fazer assim. Isso é igual a isso. Tá? Então, esse cara vai retornar para cá, para essa consulta. Daí eu chamo esse tratar retorno com essa consulta, que recebeu essa lista de maps aqui, tá? Eu estou fazendo isso tudo numa chamada só. Ok? Poderia fazer algo parecido com isso daí, mas eu estou fazendo numa chamada só. Lembrando que ele está reclamando aqui, né? Porque o await vai ficar aqui dentro. Tá bom? Muito bem. E agora, ó, precisa só eu implementar aqui uma maneira de converter de list map, né, essa lista de mapas, para lista de bancos. Cada itemzinho do map eu vou converter para um banco e vou retornar uma lista de bancos, tá bom? Vamos começar então fazendo o seguinte, olha. Lista de banco, banco list, igual a vazio, tá? Então, primeiramente eu defino aqui a minha lista. Vamos criar agora um for, que vai ser um for in, tá? Então, for map banco in consulta. O que é que a gente faz? Para cada banco, a gente vai chamar cada item que está dentro desse map de banco, tá? Então, para cada banco que tiver dentro desse map, nessa consulta, eu vou converter ele de item map para um banco, né? Para um objeto banco, tá? Vamos então formatar cada item dessa lista, dynamic map igual a banco.map, e aqui mesmo, olha, eu vou criar um método anônimo, tá? Que vai fazer o seguinte, eu vou passar a chave e o valor, e aqui dentro eu vou formatar, porque o valor pode ser inteiro, mas eu preciso dele sempre em string, tá? Então nós vamos retornar um map entry chave, daí se o valor for inteiro, retorna o valor ponto to string, se não, retorne o valor, tá? Esse valor que eu ainda vou verificar se ele não é nulo. Perfeito. Olha o que está faltando aqui.
Faltando um ponto e vírgula aqui para terminar. Então tá. Criamos aqui o banco list, né? Daí primeiro nós pegamos aqui o valor do primeiro registro, vamos dizer assim, tá bom? Deixamos esse valor do primeiro registro, que retornou aqui na consulta, que ainda é um map, tá? Uma lista de maps. Formatamos ele certinho para dentro dessa variável map. Agora eu tenho um map do jeito que é para ser dentro dessa variável map aqui. Daí você lembra que o nosso banco model, né? Bem aqui, ó, se eu vier no model, eu tenho um método para converter maps aqui. Você lembra? Eu tenho o fromMap, tá? Onde eu passo um map e ele me retorna um banco. E eu tenho um toMap, onde eu passo, onde esse objeto banco, né, vai me retornar um map daquele banco, tá? Eu vou precisar então utilizar o fromMap, porque agora eu tenho um map devidamente formatado aqui, ó, tá? Para não confundir as bolas, eu vou chamar esse cara aqui de banco map, tá bom? Banco map. Ele ainda não é um banco, não é um objeto banco, tá? Ele está dentro dessa consulta aqui, ele está no formato map, tá? Agora, ainda dentro desse for, eu vou criar um banco, que vai ser banco ponto. Opa, cadê o fromMap? Não estou conseguindo achar o fromMap. E perceba que ele também está reclamando de banco aqui em cima, ó, tá? O nome banco não é um tipo, não pode ser usado como argumento. Por que será, hein? Deixa eu tentar. Quando a linhazinha está vermelha é um problema, não vai compilar. Quando ela está azul é só uma dica, como esse daqui, ó. Ele só está dizendo, cara, tu criou uma variável local, mas ela nunca foi usada. Para que isso? Tira ela daí, mais ou menos isso, tá? Já esse aqui não, ele diz, amigo, tá usando esse banco, o que é isso? Não sei que classe é essa, cria essa classe. Mas nós temos essa classe, só que ela está dentro de outro arquivo. E aí você lembra, então a gente tem que importar esse arquivo aqui para ele enxergar onde está esse arquivo, né? Será que ele consegue fazer isso para a gente sozinho? Vamos ver. Vamos clicar nesse Quick Fix. E ele consegue, olha só. Importe a livraria, ou a biblioteca, né, a library, model banco Dart, tá? Vou selecionar então essa opção. Ele importou aqui em cima, olha, o banco Dart. Daí quando eu venho aqui embaixo, banco ponto fromMap. Agora apareceu, tá? E eu passo quem aqui como parâmetro? Eu passo o banco map. Tá? Então, nesse momento aqui, eu tenho um objeto banco, mas eu tenho o objeto banco apenas. Eu tenho que colocar ele dentro de alguma coisa, porque eu estou retornando uma lista. Eu criei a lista aqui em cima, ó, tá? Então, eu vou colocar esse banco dentro dessa banco list. Então, vai ficar banco list.add banco, tá? E no final das contas, eu retorno quem? A banco list, tá? Eu vou pressionar agora no meu teclado Alt Shift F para ele formatar esse código para mim. Agora ficou melhor, né? Então tá aí, bem explicado, né? Você compreendeu como as coisas funcionaram aqui. Agora veja como o interpretador, o compilador do Dart, ele é inteligente, né? Você está retornando aqui o banco map, tá? O banco map é um cara que tu está utilizando aqui para navegar, né, nessa consulta. Cada item dessa consulta está sendo um banco map, tá? Só que esse banco map não está pronto para ser utilizado pela gente. Nós precisamos fazer um tratamento nele aqui, ó. Precisamos criar um map entry, uma entrada do mapa com a chave e verificando se o valor estava devidamente formatado. Nós guardamos esse tratamento dentro de map, ó, tá? Então ele está reclamando, amigo, você está utilizando esse map aqui, mas ele nunca foi usado. De fato, né? Aqui, ó, quando eu chamar o banco fromMap, eu tenho que utilizar esse map ali, tá? Esse que eu tratei aqui, ó.
Agora sim, né? Agora nós temos o nosso código 100%. Se nós tivéssemos executado daquela forma, o compilador não iria reclamar, mas o sistema não iria funcionar da maneira adequada e talvez você ficasse perdido, tá? Então, sempre fique atento às linhas azuis que aparecem, as marcaçõezinhas azuis que aparecem abaixo do código, tá? Pois quase sempre é uma coisa que você precisa resolver antes de compilar o teu código, tá bom? Muito bem, o consulta objeto, né? O consultar objeto, eu não vou implementar no momento, tá? Vou deixar então o consultar lista, que é o que eu vou precisar. O consultar objeto eu não preciso agora, não para essa tela banco. Vou implementar o salvar, tá? E como é que vai ser o nosso método salvar? A primeira coisa que esse salvar vai receber é isso aqui, ó. O parâmetro que ele recebe é um map, tá? Map string dynamic. Eu vou chamar esse parâmetro de banco, tá bom? Um outro detalhe é que esse cara, ele deve retornar um future booleano, tá? Então vai ser um static futuro booleano. Muito bem. Outra coisa importante é que ele precisa ser assíncrono, tá? Feito isso, nós podemos implementar. Para implementar isso daí, eu vou chamar o this.saveMap, tá? Daí ele pergunta qual é a tabela. O nome da tabela é banco. E o valor que eu quero salvar, ou os valores. Quero salvar esse banco aí. Esse método, ele tem que ser chamado com o await, né, porque eu implementei o async ali. E eu tenho que retornar um booleano futuro aí, né? Então, como é que eu vou fazer? Na verdade, esse SaveMap, vamos ver o que ele retorna aqui pra gente, tá? Vou pressionar F12. O SaveMap, ele retorna para mim um map string dynamic. Ele salva e retorna o mesmo map, tá? Agora atualizado, né? Então, vou fazer assim, ó. Banco salvo igual a isso aí, tá? E o que é que eu retorno aqui nesse booleano? Eu retorno o banco salvo ponto is not empty. Se ele não tiver vazio, é porque deu certo, ele foi salvo, tá tudo ok, tá bom? Nosso método salvar então foi implementado. Vamos agora para o nosso método excluir. Se você suspeitou que a assinatura do método é igual, você acertou, tá? Então, eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. No lugar de salvar, vou colocar excluir, tá bom? Estou recebendo ali um banco, né? Muito bem, prontinho. Opa. Pronto. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é pegar o ID desse banco, tá? E eu vou pegar dessa forma aqui, ó. var id igual a banco. Eu sei que ele é um mapa, né? Então eu posso pegar dessa forma aqui, ó. Banco id, tá bom? Se esse id for nulo, eu vou retornar future.value false. Tá? Já retorna um falso aí de cara. Esse retorno, entretanto, não impede, né, que eu continue a implementação aqui, porque eu estou testando, né? Tem um if aí, tá? Eu vou utilizar de novo esse raw query aqui, tá? Só que dessa vez ele vai ser utilizado para deletar, né? Delete from banco where id igual a id. Você lembra o que é que o raw query retorna? Vamos pressionar F12. Retorna isso daqui, ó. Uma lista de mapas, né? Então, vamos pegar essa lista de mapas aqui. Ctrl C. Vamos voltar aqui.
eu vou guardar nesse retorno, tá? Daí eu vou retornar finalmente aqui, retorno ponto alguma coisa. Que vai ser, vamos ver se tem size. Não tem size, tá? Vamos ver se tem count. Também não tem count. Vamos ver se tem length. Tem, tá? Então, o tamanho desse retorno, o tamanho dessa coleção. Se o tamanho dessa coleção for maior que 0, deu ok. Ele foi excluído, tá bom? Se isso aqui for true, ele retorna true e pronto, deu certo, eu excluí o banco. Eu posso lidar com esse retorno de onde eu vou chamar esse método aqui, tá? Então tá aí, temos os métodos para consultar a lista, que vai precisar desse carinha aqui que nós explicamos. Temos o método para salvar um banco, né? E temos o método para excluir um banco. O método para consultar o objeto nós não precisamos nesta tela. Ele vai ficar aqui, mas não será implementado neste momento.